Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje eu estou aqui com uma querida paciente, a Amanda. Amanda, primeiramente, obrigado por ter aceitado estar aqui comigo para a gente fazer esse bate-papo. E antes de mais nada, queria que você se apresentasse para que a gente possa conversar aqui. Eu que agradeço, então, o convite. Eu sou Amanda Fagundes, eu tenho 39 anos, sou casada há 12, mãe da Marininha, que tem quase 10 anos, e sou a paciente, eu falo, né, que existe Amanda antes e depois da endometriose. Então, eu sou uma nova mulher já há alguns anos, Que graças legal. a você. E, Amanda, a nossa ideia, como eu estava te falando antes, não temos script, não temos nada, a gente tentar mostrar a jornada sua que você teve com a endometriose. Desde o antes de saber que era uma endometriose, mas já impactava provavelmente na sua vida, até tratamento e tudo mais. Então, queria, assim, como se fosse texto livre, pode Tá. falar aí abertamente como que foi tudo isso. Tudo começou há muito tempo atrás, porque eu menstruei com 9 anos, né? Menstruei com 9 anos e eu menstruava muito, meu fluxo era muito intenso. E eu sempre escutava, é normal, você é muito nova, isso vai melhorar. Aí com 13, 14 anos eu comecei a tomar anticoncepcional para tentar reduzir esse fluxo. Não reduzia muito. Eu sempre tive muita cólica, muita dor de cabeça. E aí ao longo do tempo você vai acostumando com todo mundo falando que é normal. E é só que começou a piorar. Ah, não, mas calma, quando você ficar mais velha, depois que você engravidar, isso melhora. Nunca melhorava. Cheguei até a ir para o hospital várias vezes com as cólicas. E junto com as cólicas e as dores de cabeça, eu tinha muita diarreia durante tanto a TPM como quando eu estava menstruada. Só que realmente a gente vai se acostumando. Então, assim, eu já tinha a bolsa de água quente, já tinha os medicamentos. E aí você fala, tá, até quando eu vou ficar nesse normal, né? Aí eu engravidei em 2014, 2015 engravidei. Minha filha nasceu, eu continuei com fluxo intenso. E a ideia era, né? Primeiro quando casar a Sara, depois quando engravidar a Sara, né? Exato, e não foi assim, não foi assim. Um fluxo super intenso, assim, fluxo intenso, né? Falando aqui então bem para as pacientes, de tomar um banho, sair do box do banheiro e cair aqui, sim, aqueles coágulos de sangue no chão. E aí, obviamente, ficava super fraca, me sentia mal. Você não rende, né? Você tem que escolher uma roupa, né, apropriada, porque se você sai, você não sabe o que vai acontecer. E várias vezes eu levava até uma outra calça no carro, várias vezes sujava a cama à noite. Então, assim, era uma coisa muito forte. Enfim, Marina nasceu, coloquei o DIU Mirena logo depois do parto e continuei menstruando. E todo mundo fala, não, com Mirena você não menstrua. Não, mas calma. No começo, você vai Adaptação. menstruar. No começo você vai menstruar. E eu menstruava normal. TPM, cólica. Até que eu falei, não é possível, não aguento mais. Vou começar a investigar. Fui em vários médicos. Até que uma falou assim pra mim, eu vou prescrever uma terapia de casal pra você e pro seu marido. Porque eu reclamava de dor na relação. Aí eu falava assim, doutora, tudo bem, nós temos uma filha pequena, né? Nada é fácil, mas claramente eu não tenho esse problema, né? Eu tenho dor. Então, obviamente que a mulher não quer ter uma relação, não tem prazer quando você tem dor. E aí saí de lá, obviamente não fui procurar uma terapia de casal. Procurei uma outra pessoa, todos os exames, e eu fazia assim, super certinho, né? O Papa Nicolau, todos os anos os exames normais. Aí ela falou assim: olha, é normal, acontece mesmo, tem mulheres que são mais fracas pra dor. Então você começa a escutar, né? Ah, você é fraca pra dor, isso é normal, todo mundo tem. E aí ela falou: vou te pedir uma ressonância só pra você não me encher mais o saco. Brincou ainda assim comigo. Fiz a ressonância, 2018, pum, acusou endometriose. Mas assim, tinha um indício, né? Aí eu falei: vou procurar um especialista. Aí fui em um ou dois médicos. Não me identifiquei muito, porque aí você já tem outro medo, né? Os riscos da cirurgia, mãe, né? Então você começa assim a falar: o que se acontecer alguma coisa comigo, tal. Até que eu cheguei em você. E eu lembro que na primeira consulta você, assim, já desenhou, já, assim, sabe, ilustrou. E no exame você falou: é aqui?
Eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu quase pulei no teto. E a sensação que eu tive, Patrick, é de alívio. Porque eu falei assim, ufa, eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho endometriose, ok, é complicado, né? Mas eu tive filhos, não tive problema nenhum para engravidar, né? Porque eu parei anticoncepcional em outubro, em fevereiro já estava grávida. Porque você escuta, né? Quem tem Sim. endometriose não pode vai ter engravidar. filho, não vai engravidar. E quando você me falou, é endometriose mesmo, né? E eu fiz depois o exame, né? Ultrassom com preparo intestinal. Eu falei, que bom. Então, assim, eu não tenho problema no meu casamento, eu não sou fraca pra dor. Eu não sou louca. Eu não sou louca, não é normal, né? E aí nós fizemos a cirurgia em 2019. 2019 fizemos a cirurgia. E eu lembro também, saindo do teu consultório, eu falei pro meu marido, se eu precisar operar hoje, eu opero. Eu me senti, assim, super acolhida, né? Por você, pela Pri, pela equipe. E a gente fez a cirurgia, acho que 2 meses depois, 2, 3 meses depois, foi lá só os trâmites mesmo do plano de saúde. E na cirurgia, você trocou o meu DIU, né? Trocou o Mirena. E aí, logo em seguida, eu já fui assim. Por isso que eu falo, eu sou outra mulher. Eu tinha muita dor nas costas, né? Então eu consegui fazer exercício. Eu não tive mais um fluxo intenso. Inclusive, depois eu fiquei muitos anos sem menstruar com Mirena. Então eu falo que quando as pessoas, né, falam, isso é normal, né? E depois outros casos até com dores de cabeça, que depois eu descobri que era enxaqueca. Gente, não é normal. Não é normal você menstruar cedo, não é normal você menstruar muito. Cada pessoa tem o seu limiar de dor, realmente. Mas não é normal você ter dor numa relação, né? E as pessoas não conhecem mesmo. Até próprios profissionais, Vários né? médicos não conhecem, né? Exato. E olha só, você resumiu uma vida aqui em poucos minutos. E aí eu vou querer explorar um pouco cada pedaço disso para a gente tentar mostrar, né, a realidade de tudo. Você fala desde a primeira menstruação, praticamente, né? Você estava sofrendo com isso, impactando. Olha só quantos anos foram desde a primeira menstruação até a gente chegar a um diagnóstico propriamente e tratamento, né? Tudo isso por literalmente uma falta de conhecimento de todos que a cercavam, né? Sim. Então, você estava me perguntando antes da gente entrar no ar, qual que é o principal objetivo do podcast? O principal objetivo do podcast é a gente tornar esse tempo menor. Sim. Tornar a endometriose mais conhecida, né? Quantos médicos não se lembram da endometriose, né? E assim, ginecologistas. Sim. Não passa pela cabeça a hipótese de uma endometriose. Quantos médicos não ginecologistas não lembram da endometriose, né? Quantos outros profissionais, qualquer que seja a área, não sabem, nunca ouviram falar de endometriose? E o exame também é muito difícil você detectar, né? Porque o Papa Nicolau anual, uma própria colposcopia, você não detecta. E ninguém vai ficar pedindo ressonância ou um ultrassom com preparo. Né? Eu vou chegar nesse pedaço, que é uma coisa importante da gente falar, mas daria para a gente diagnosticar mais com um ultrassom convencional, tá bom? O problema é que a imensa maioria das pessoas que fazem ultrassom também não são capacitados. Né? Então, a questão não é o ultrassom com preparo. O preparo é para ver o intestino melhor. Basicamente é isso. Mas para ver o resto, não muda tanto. Então, é o profissional que está lá fazendo o seu ultrassom, que é o que faz a grande diferença. Sim. Mas assim, eu acho que o importante é a gente falar mais e mais e mais. Quando a gente vê uma celebridade, uma Anitta, que vem, né, a público falar que ela tem endometriose, é bom. É bom por quê? Primeiro porque ela tem trocentos milhões de seguidores, né? Então o alcance dela é gigantesco. Mas segundo, porque mostra que, poxa, ela, a Anitta, tem endometriose, teve dificuldade de fazer diagnóstico, então ela mostra para uma mulher normal da periferia, enfim, de uma comunidade que são iguais. É mulher tão mulher quanto e tem as dificuldades iguais, seja numa medicina privada, seja numa medicina pública, né? Lógico, a Anitta tem mais facilidades numa medicina privada? Tem. Não vamos ser hipócritas dizendo que não. Né? Mas assim, a gente tem no SUS excelentes serviços também que vêm em endometriose. O problema é chegar até esses excelentes serviços do SUS.
Mas assim, as dificuldades também ocorrem na medicina privada, né? Então, por isso que a gente precisa falar mais. A gente, uma coisa que eu já repeti diversos episódios aqui, é sobre prevalência de endometriose e sobre gastos com endometriose, né? Então, tem estudos, os Estados Unidos é bom nisso, né, de tabular a coisa. Então, tem um estudo sobre gasto. O mesmo gasto que a gente tem anualmente com endometriose é muito semelhante ao gasto que a gente tem com diabetes. Nossa. A prevalência é muito semelhante com a de diabetes. Só que assim, quando eu falo de diabetes, independente do grau de instrução da pessoa, ela sabe o que é. Sim. Né? Se eu chegar para um auxiliar de limpeza que não tem nem ensino médio, digamos, eu perguntar o que é diabetes, doutor, é aquela doença do açúcar no sangue, né? E vai dar alguns exemplos de pessoas que ele conhece que têm diabetes. Agora, se eu perguntar sobre endometriose, é capaz que o CEO de uma internacional não saiba o que é, que não tenha ouvido falar. E os próprios médicos, né? Você fala, como eu falei, passei por vários especialistas e tudo, e, sim, né? Não na área de endometriose, mas assim, tratam como fosse normal, que nem antes da minha gravidez eu tive um aborto espontâneo entre 8 e 9 semanas. E a primeira coisa que eu escutei no pronto-socorro, né, quando eu tive o sangramento foi: calma, isso é normal, 1 em cada 3 perde mesmo o bebê no começo. Pô, não é assim. Pode ser normal, mas não pra mim, né? Não pra minha família, não pro meu marido. Você tem toda uma questão assim em volta e as pessoas não dão a importância que é. Às vezes o acolhimento é muito, assim, pode ser que não pudesse ser feito nada do ponto de vista médico, né? Pode até ser, mas o acolhimento é fundamental. Né? Ontem eu estava com uma paciente no consultório que ela passou com uma outra equipe que não é especialista em endometriose e tudo, e aí ela foi fazer um ultrassom com preparo num grande serviço aqui de São Paulo, só que o radiologista tinha zero acolhimento. Assim, desse jeito, para uma menina jovem, menos de 20 anos, tá? O cara vira assim e fala: você fez cirurgia? Nossa, não parece, tá tudo aqui ainda. Nossa, você quer ser mãe? Nossa, melhor você correr, hein? Se chegar nos 25, acho que você já não consegue mais engravidar. Você muda a cabeça da pessoa completamente, né? O que é isso? Né? Assim, a primeira função de um médico é acolher, né? Lógico, a gente tem que saber colocar a realidade, né? Vou falar de um câncer sem prognóstico. Tem um jeito certo de se falar as coisas. Mas a gente tem que dar o acolhimento. Acho que isso é fundamental. Seja na endometriose, seja no mioma, seja num câncer, seja num abortamento, né? Então, assim, tá lá no pronto-socorro, é cheio o pronto-socorro, tudo bem. Mas, assim, você tá lá trabalhando. Exato. Né? Ninguém te colocou uma arma na cabeça e te obrigou a trabalhar lá. Né? Eu dei plantão muitos anos. Nossa, quantos anos eu dei plantão? No começo de carreira, basicamente, é plantão, né? O consultório não tem ninguém e tal. Então, você vai trabalhar dando plantão. E é uma das coisas que não tem nada para fazer numa ameaça de aborto, num abortamento espontâneo e tal. Tem. Acolher. E é o mais importante naquele momento. É o acolhimento. Né? Então, assim, você citou no seu breve resumo aqui sobre desenhar e tal. Uma coisa que eu falo muito nas consultas é, tipo, a gente no ensino médio, a gente tem muita aula de biologia. Mas de biologia, o que eu me lembro do meu ensino médio era angiosperma, gimnosperma, meiose faz esporo, né? Enfim, aqueles decorebas que a gente fazia para o vestibular, que provavelmente ainda o fazem. Mas uma noção básica de anatomia, e quando eu falo de noção básica de anatomia, é saber, por exemplo, que o útero está no fundo da vagina. Que se você perder um OB dentro da vagina, esse OB não vai entrar para dentro da barriga. Como várias mulheres em hospitais privados já procuraram pronto-socorro pedindo para tirar um OB porque estava com medo que estava dentro da barriga. Não, se está dentro da vagina, está dentro da vagina. Então são noções, assim, é uma anatomia básica. Saber que a bexiga fica em cima, que o intestino fica embaixo, saber que as coisas são próximas. Né? Então, essa noção de anatomia básica é importante dar, mas não é dado. Não, e eu sou farmacêutica, né? Não falei antes. E é muito também diferente, porque nesse momento você esquece que você é da área da saúde, você esquece a anatomia, você é paciente. Sim. Você, assim, não lembra nada.
Né? E quando você chega lá, você desenha, você explica, começa a clarear e te dá essa segurança. Você fala, opa, então ele vai, né? Ah, mas e a cicatriz? E não sei o quê. Então, vai abrir aqui, vai fazer um cortezinho aqui, vai, né? Vou fazer isso aqui. Tem os riscos, tem os riscos. Mas você passa tanta segurança, né? Ao acompanhamento que eu faço anual, e agora super comemorei, né, o meu 5º exame sem a endometriose, com a Ana Luísa Nicola, a própria Pri, né, que a gente estava falando do seu consultório. Vocês fazem tanto um acolhimento que aquilo tudo que a gente escutou a vida toda é normal, inclusive da família. Sim. Ah, sua tia menstruou com 9 anos, eu também, né, minha mãe, eu também menstruei super nova, isso é normal, todo mundo sempre sangrou muito na família. Gente, não é. Você consegue ter alguém que fala assim, não é normal e eu vou te ajudar. Essa é a ideia, né? É a gente mostrar que tem um caminho. Sim. E mostrar que provavelmente alguém na sua família talvez tivesse endometriose. Com Né? certeza. É que foi deixado de lado, achando-se que era normal. Né? E essa cultura, que é uma cultura, queira ou não, machista, Sim. né? A gente melhorou muito. Dizer que a gente não evoluiu é mentira, mas tem muito que evoluir ainda. A gente tem que mudar esses paradigmas, né? Mostrar que, olha, sentir cólica não é normal. Né? Você, possivelmente, na época que você era adolescente, você teve cólicas importantes que impactaram na escola. Sim, eu faltava à escola. A semana inteira, primeiro por vergonha, né? Porque eu fui a primeira da minha sala a menstruar, então eu tinha vergonha. E naquela época, né? Se o pessoal fizer a conta, vai saber que ano que foi. Não existia absorvente com aba, não existia um absorvente mais anatômico. Então era aquele tijolo, né? Então eu ficava com vergonha que marcasse no uniforme, ficava com medo. E já teve uma ocasião que vazou na cadeira da escola. Então eu tinha aquele saquinho com absorvente dentro, né? Que a mãe dava, né? Aquela bolsinha bonitinha, mas eu tinha vergonha. Então, assim, é tudo uma questão de faltar à escola mesmo durante uma semana. Eu lembro, você falou do vazar, eu lembro até hoje, olha só, 7ª série, 13 anos, uma colega de turma ficou menstruada pela primeira vez durante uma aula. Nossa. E assim, e foi tratado como, até pelas professoras, por todo mundo, como vamos abafar o caso. Né? Tipo, pegaram ela, saíram correndo com ela, veio alguém da limpeza limpar a carteira dela e tal. Ela foi embora para casa naquele dia porque ela não tinha trazido troca de roupa, não tinha absorvente, nada, tudo. Mas era uma excelente oportunidade de conscientizar. Não, você está numa aula de biologia, você está na 7ª série, você pode parar, uma aula de inglês, uma aula de português, o que for, para explicar uma coisa que é normal e que acontece com todas as mulheres e trazer os meninos para o debate também. Sim. Tá bom? Ainda mais adolescente, 13 anos, né? Só sabe dar risada, apontar, tudo. Vai falar que é nojento, explicar que não é. Exato. Né? Então é importante isso, né? Então a gente tentar trazer a normalidade daquilo. A Aline tenta mostrar para a Eva, né? Ó, a mamãe também usa fraldinha. Né? Todo mês a mamãe usa fraldinha. Né? Para a Eva já ir crescendo e vendo a normalidade daquilo, né? Isso eu ia falar também, porque por mais que eu tivesse uma criação muito aberta, é um tabu, né? E eu faço isso com a Marina. Filha, olha aqui, né? Hoje, obviamente, agora, esse ano, eu tive que trocar o DIU, né, devido ao tempo. E eu tive realmente aquele sangramento no início e tal. Mostrei, olha, filha, isso aqui que é o sangue. Ai, mamãe, dói. Não, filha, não dói. É normal. Exatamente. Então, assim, é mais escurinho mesmo no começo. E a gente faz todo o acompanhamento, né? Pra ver se ela não vai menstruar cedo também. Né, que é o raio-x, né, e todos os exames de sangue anualmente. A princípio, ela vai menstruar só com 11 anos, mas é criar também isso em casa. Não é fechar a porta, falar, ai, olha, não entra aqui, mamãe vou trocar um absorvente. A gente traga, né, traga para casa. E mesmo pro filho, porque esse filho é o aluno que vai estar do lado da menina que vai menstruar na sala. Exatamente. Não, e é isso, mostrar as diferenças, mas mostrar também, tipo, a Eva, eu sempre gostei de tomar banho com a Eva, né? Desde pequenininha. E aí eu lembro, a Eva tinha um mês, ela falava, não vou dar banho na banheira não, vou dar banho no chuveiro. Aí eu lembro a Aline, a minha sogra, todo mundo, não, sério, no chuveiro? Gente, é só segurar, tá tudo certo. E eu tenho umas fotinhas, é uma delícia. Assim, né? E aí eu lembro a primeira vez que a gente estava tomando banho e a Eva virou assim, papai, o que é isso? Ela notou a diferença anatômica, né? O papai tem pipi. Aí,
E eu? Aí a Aline estava junto também, ela falou, a mamãe você tem Bibi, que era mais fácil para ela falar. Então até hoje é Pipi e Bibi para ela. Aí, já tentando mostrar a diferença, menina diferente de menina. E aí, assim, mostrando, assim, por exemplo, uma coisa que a gente morre de medo, né, de pedofilia, essas coisas, né? Então, filha, a Bibi é sagrada. Por exemplo, quem que é o único homem que pode mexer na sua Bibi para te limpar? Só você, papai. Titio Mimi pode, meu irmão? Não. Titio Dedete? Não. De homem, só você. Né? E mesmo mulher também, hoje em dia tem que tomar cuidado. Das mulheres também a gente numerou quais são. Porque tem as tias, tem as avós, tem as professoras da escola que ajudam a limpar e tal. Então a gente sempre vai falando. O amiguinho pode mexer? Não, não pode. Né? Então, tudo isso, ao mesmo tempo que a gente mostra o que é normal menstruar, que é normal a diferença, né, entre os homens e as mulheres, tudo, a gente mostra também a importância de cuidar do seu corpo, de não deixar qualquer um mexer, de não poder expor, né? Então, tudo isso é de casa, né? É que é uma coisa que as pessoas falam, muita gente fala, a educação é na escola. Não, a educação é de casa. A escola tem um papel fundamental, sem dúvida, mas com certeza. A educação vem de Até casa. porque elas ficam muito mais tempo, né, na escola do que conosco durante a semana. Não antes, tem né? jeito. Mas a gente procura também, assim, também mostrar, né, mostrar as diferenças. Agora, né, começou a ter um pouquinho de peitinho. Filha, tem que usar um top, essa blusa tá marcando. Pra quando chegar realmente a época, né, que hoje em dia a gente nem seria mais aos 13, 14, né, essa geração, ainda mais com a tecnologia, é um pouco antes, não vai gerar tanta curiosidade e procurar no lugar errado, Sim. porque ela já tem dentro de casa a informação. Exatamente. Né? E o que eu sempre falei pra Marina é assim, filha, mesmo quando a gente tá na piscina ou na praia, que a gente tá com a menor roupa possível, ou tá em casa se trocando, a gente tá de calcinha, né? Ou tá de biquíni. Então, por quê? Essas são as partes íntimas que ninguém pode ver, ninguém pode mexer. Então, eu sempre faço essa analogia, né, com o biquíni, com a praia, porque ela pode pensar, tá bom, eu tô com uma roupa pequenininha, né, então todo mundo pode ver. E isso começa muito de casa. Então, assim, acho que é entender, não é normal. Cada caso é um caso. Inclusive também que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Quando eu fiz o exame, acusou atrás do meu útero, né? E aí a hora que você abriu, você viu que tinha um pouco também no intestino, Sim. Né? E assim, essa questão, é normal você ter diarreia durante a menstruação ou, né, na TPM. Eu já sabia que eu ia menstruar quando começava a diarreia. Então, assim, mesmo os exames, todos, só a hora que você abre que você vai ver realmente onde que tá, né? Os exames, quando a gente faz com um bom profissional, a gente tem uma acurácia super alta. Mas, por melhor que seja o profissional, nenhum deles vai conseguir 100%. Não. Né? Então, isso é importante. Eu gosto sempre de pontuar, por exemplo, ontem tinha uma paciente no consultório que estava com um nódulo no intestino de 3 centímetros, né? Com um ultrassom bem feito e tal. E aí, teoricamente, 3 centímetros é um limite para você fazer uma coisa que a gente chama de nodulectomia. E aí, eu sempre preparo para mais. Sim. Olha, 3 centímetros, o proposto é isso. Mas pode ser que eu tenha que fazer isso, que é tirar um pedaço do intestino e reconstruir. Né? Quando acontece isso, tem um pouco mais de risco. Tá? É uma coisa que eu acho que é importante da gente falar, dos riscos sempre e tal. Possibilidade da bolsinha, que toda mulher morre de medo quando a gente fala sobre cirurgia intestinal. Inclusive agora com a questão da Preta Gil, que tanto mostrou da bolsinha, né? E você viu que ela conseguia fazer um monte de coisa, né? Então, assim, super. Mesmo as pacientes que até estão... a praia, né? Não é? Então, também desmistificar. Às vezes as pessoas acham que, putz, acabou minha vida, mas não é. Né? E no caso da endometriose, diferente do câncer, é algo temporário, né? Então, vão ser lá alguns poucos meses até reconstruir novamente. Mas, então assim, eu acho que é importante isso. Por mais que o ultrassom mostrou que é 3 centímetros, perfeito. Estou com um bom ultrassom, feito com uma boa pessoa, bem descrito e tal. Se tudo der certo, a gente vai fazer uma nodulectomia e tudo mais. Mas assim, 3 centímetros é muito na trave para que talvez seja um pouco mais. Porque às vezes está engruvinhando um pouco o intestino, né, tem uma fibrose ao redor que não foi visível ao ultrassom. Então aí pode ser que a área de ressecção seja de 5. Então, aí eu não consigo fazer a nodulectomia, eu preciso pegar um segmento do intestino. Então, é importante a gente falar sobre isso. Antes, melhor do que chegar depois da cirurgia e falar, olha, planejei isso, mas aconteceu isso, você está com a bolsinha agora. Exatamente. Então, são várias coisas que a gente precisa falar. Por exemplo, tubas, né? Tubas uterinas.
Às vezes a gente, no intraoperatório, a gente constata que a tuba está obstruída. Dá para desobstruir? Tentamos desobstruir. Não dá para desobstruir. É uma tuba realmente doente. Eu tenho que tirar. Né? Porque até para uma fertilização in vitro vai impactar. Só que como que eu vou tirar sem ter discutido sobre isso com a paciente antes? Não posso. Mas por isso que vai a confiança em quem está te operando. Né? Então, tem coisa assim... a gente é bem conservador em alguns casos, por exemplo. Eu sei que eu vou mexer em intestino. O meu começo da cirurgia é uma coisa que a gente chama de inventário da cavidade. Então eu entro com a câmera. Primeira coisa é olhar toda a cavidade, não só para a pelve, não só para baixo, mas para cima também. Olhar o diafragma, olhar atrás do fígado, olhar na loja hepatorrenal, tudo para procurar outras lesões de endometriose. E aí, de repente, digamos que a gente encontra um nódulo de diafragma que não estava descrito no exame. Perfeito. Esse nódulo é superficial, ou seja, ele infiltra parcialmente o diafragma, mais o peritônio que recobre o diafragma. Beleza, a gente resseca. Esse nódulo é profundo, né? E a gente, como não foi visto no exame, mas a gente palpando ele, a gente sente que ele transfixa o diafragma, ou seja, eu vou precisar abrir o diafragma. Opa! Eu vou mexer no intestino na mesma cirurgia. Será que vale a pena submeter ao risco? Né? Eu preparei a paciente para os possíveis riscos de uma abertura de diafragma? Não preparei. A gente não fez esse diagnóstico antes. Então, melhor não. Então, não vou mexer nesse nódulo agora. Vou avisar a paciente e a gente opera numa segunda ocasião. E elas entendem bem isso? Entendem porque, assim, como eu sou muito transparente em relação a isso... E eu falo dessa possibilidade de encontrar, entendeu? Então, por exemplo, se essa paciente não tivesse lesão intestinal, possivelmente iria operar o diafragma. Mas por que quando tem intestino comprometido, eu opto por não operar o diafragma no mesmo ponto, na mesma ocasião, mesmo que seja diagnosticado previamente? Tem um risco de complicação. Sim. Né? Então, assim, o risco de complicação numa cirurgia intestinal é baixo, mas não é zero. E aí, qual que é o risco de complicação numa cirurgia intestinal? É vazar cocô para dentro da barriga. Esse é o principal risco. E aí é complicado. Quando esse cocô está na barriga, de um modo geral, as alças intestinais conseguem bloquear. É uma coisa que, na sua imensa maioria das vezes, a gente consegue tratar de uma maneira até conservadora. Né, muitas vezes utilizando radiologia intervencionista para drenar e às vezes coloca um clipe intestinal, outras vezes eu preciso reoperar essa paciente. Mas lembrando, é baixo. Mas, por exemplo, se esse cocô cai dentro da barriga e eu tinha feito uma abertura no diafragma, então por mais que eu tenha costurado o diafragma, essa costura não é hermética. Então, entre os fios de sutura, eu posso passar cocô para dentro do tórax. Que aí a complicação é muito mais grave. Com certeza. Então, por mais que seja baixo, vale a pena eu submeter. Não é um consenso, eu sei que tem equipes que fazem numa única ocasião, mas eu lembro de uma aula que eu assisti com o professor Arnaud Vattiers, que é um dos grandes nomes mundiais da endometriose, tem uns 15 anos isso, e ele falando sobre isso, e eu falei, gente, ele tem razão. Faz sentido total. Faz total sentido. E aí a gente traz isso até hoje. Então, algumas equipes grandes seguem esse preceito também. Então, o cocô na barriga é uma complicação grave, mas o cocô no tórax é uma complicação que muito grave. Coloca um risco muito alto para a paciente. Então, não compensa. Então, a gente já opta por não fazer. Então, por isso, a gente fala sobre isso para as pacientes, né? Então, eu vou fazer um inventário e tal. A princípio, seus exames não mostram endometriose de diafragma. Se tiver, eu vou fotografar, vou mostrar. Mas, se for uma coisa superficial, a gente já retira. Mas se for profunda, que eu precisar abrir o diafragma, a gente vai optar para mexer numa próxima ocasião e aí a gente programa. E aí, normalmente, a gente programa em torno de 3 a 4 meses depois da primeira cirurgia. E a recuperação da cirurgia é super fácil, assim. Eu achei, né? Eu que, teoricamente, eu sou fraca pra dor, que falaram, né? Eu achei que foi super fácil. A cicatriz tão pequenininha que nem dá pra perceber. Então, assim, é super sossegado, assim. Você tira lá uma licença. Nem lembro quanto tempo foi, mas pouquíssimo tempo. Tem a individualidade também, sim, né? Sim. Tem paciente que fica mais prostrada, tem paciente... Nem deveria falar isso, né? Mas assim, tive uma paciente que eu tinha operado numa quinta, dei alta na sexta, sem me avisar, e eu fiquei bem bravo com isso. No sábado ela foi pra Disney. Meu Deus.
E aí, ao invés dela marcar o retorno com 7 dias de cirurgia, ela marcou o retorno com 10 dias, porque deu tempo dela fazer a viagem pra Disney e voltar. Compras, parque. Cara, assim, eu fiquei feliz que ela estava bem, mas eu fiquei muito bravo, mas muito bravo, Lógico. porque era uma responsabilidade muito grande, né? Porque esses primeiros dias são os dias da maior probabilidade de complicação, Sim, né? sim. Então, foi uma responsabilidade muito grande e fazer ainda sem contar para a equipe médica. Mas assim, só para mostrar que tem paciente que fica muito bem. Então, normalmente, a gente, quando a gente fala sobre pós-operatório, a gente fala que pode se mexer, pode ir num shopping, pode ir num teatro, pode não ser. Mas, por exemplo, eu falo, você vai no cinema, não come pipoca. Pipoca estufa, né? Eu mexi na sua barriga. Vai ficar muito tempo sentada, Ainda posição. que eu não tenha operado o intestino, eu mobilizei o intestino para lá, para Claro. cá, tudo. Então, assim, o intestino fica mais preguiçoso. Se você vai comer alguma coisa que te dê gases, não vai ser gostoso. Não é proibido, mas não vai ser bom, né? Então, você pode ir no cinema, você pode ir passear, mas tenta não comer uma picanha, um cupinho, né? Uma pipoca, algo, uma feijoada. Então, a gente opera muito de sexta, então comum da alta no sábado. Eu falo, você não vai comer uma feijuca hoje, né? Uma caipirinha ainda, Uma né? caipirinha, né? Calma, Exato. calma. Mas você pode, se você quiser sair hoje à noite para comer uma coisinha leve, pode, não tem nenhum problema. É até bom porque você vai andar, É. né? Então, o andar é saudável. O andar, num estilo andar, passear no shopping. Né? Porque andar, passear no shopping é literalmente andar devagarzinho, tranquilo e tal. Aí algumas me perguntam, posso ir no parque? Ah, moro em frente ao Ibirapuera, posso ir passear no parque? Eu falei, depende. O horário, né? O sol. Exato. Mas assim, você vai passear no parque no estilo passear no shopping? Você pode. Você vai com o seu Golden? Não Não sei dá. se é muito legal, né? Porque o Golden vai É. puxar ela, Ele que te enfim. leva pra Ele passear, que te leva né? para passear, você não vai conseguir andar tão devagarzinho e tal. Então tem todas essas coisas que são interessantes a gente conversar com o paciente, mostrar que o pós-operatório não é o fim do mundo, não precisa ser. Algumas pacientes têm um pouco mais de contratura, um pouquinho mais de dificuldade de andar, principalmente quando a gente tem descompressões nervosas. A gente vai até falar um pouquinho sobre a sua depois, mas nem sempre. Mas tem paciente, às vezes, com uma cirurgia pequena, de verdade, às vezes uma endometriose pequena no útero sacro, que a gente não teve grandes dissecções, tudo, mas que ela teve um pouco mais de gás, ela ficou um pouco mais parada, o intestino ficou mais preso, tudo, e aí ela acaba um pouco ficando mais restrita. Mas tem paciente que eu fiz uma cirurgia intestinal grande, né, e tipo, teve o primeiro podcast de paciente que a gente gravou foi de uma paciente que mora na França e foi uma ressecção enorme intestinal, 5 lesões intestinais e tal, e ela veio gravar o podcast com 20 dias, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas ela, na semana seguinte, ela estava ótima. Mas por quê? Porque é uma paciente que sempre cuidou de si mesma. Então, ela não era sedentária. Então, fazia yoga, fazia alongamentos, uma boa alimentação, um estilo de vida bom. Então, tudo isso impacta também no como vai ser o seu pós-operatório, né? Então, acho que é interessante falar sempre sobre isso, que tem a parcela da cirurgia, mas tem a parcela que é da paciente. Né? Exatamente, o tipo de alimentação que vai ter também. No meu caso, até o exercício era difícil de fazer, né? Porque eu fazia acupuntura, fiz físio, eu tinha muita dor nas costas. E aí, imagina, né? 30 dias, uma semana você fica na TPM, estressada, nervosa, já com cólica, já com diarreia. Uma semana menstruada, sobra 2. E aquelas outras 2 que você tem um pouco melhor, né? Normalmente a melhor semana é depois que você menstruou, Sim. que você tá bem. Mas aí você tem dor na coluna, você tem dor no corpo. Aí você fala, gente irrita, Sim. incomoda. E todo mundo falando, é normal, é normal, é normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal. E é isso que é o que a gente tem que trazer sempre, né? Assim, a gente... Tipo, tem uma hashtag que é sentir dor não é normal, né? E eu uso bastante ela porque eu acho que é importante isso. A dor é um sinal do corpo de que algo está acontecendo. Né? Tanto que existe uma doença em que as pessoas não sentem dor e que é uma doença extremamente grave, que a pessoa se quebra inteiro, né? Se queima. Então, e normalmente é um sinal de proteção do corpo, né? Você está com uma dor de cabeça. Pode ser desde um estresse, de uma noite mal dormida, tal, uma ressaca, ou até um tumor cerebral. Sim. É um sinal do seu corpo.
né? Então, eu preciso estar atento àquilo. Então, se tá com uma dor pélvica, opa, foi uma dorzinha leve, passageira, beleza. Né? Não vamos também criar alardes, mas é aquilo que está impactando e está sempre recidivando e tal, opa, vamos ver direitinho o que está acontecendo, né? Então, poxa, falei, ontem eu estava com um paciente de 19, uma outra nova também, 26 anos, então assim, a gente vê cada vez mais essas pacientes novas também procurando ajuda, porque estão impactando, né? Você acha que a endometriose está chegando mais cedo ou elas estão diagnosticando mais cedo? A gente está aumentando o diagnóstico. Tá, né? A gente está aumentando o diagnóstico. Eu tenho paciente de 13 anos, por exemplo. Por quê? Porque a mãe era minha paciente já. Então ela já conhecia. Então ela ficou atenta, por exemplo, a filha que na escola ligavam para ela tá com cólica. Mas a escola não sabe lidar. Não. Né? Então, por isso que são coisas que a gente precisa falar e falar e falar. No último mês a gente gravou um episódio com o pessoal da Endomulheres, e eles têm um projeto de ir às escolas, de ir às empresas para trazer isso, né? Que era uma coisa que a gente ficou desenhando também, o Vivendo nas escolas, né? A gente fez alguns pilotos disso, a gente foi em 3 escolas somente, mas faltou perna para gente ir mais, mas a ideia é isso. E assim, não era só para as meninas, os meninos também. Também, né? sim, Então, sim. para trazer sobre isso, gente, é tão prevalente que é importante a gente falar desde a adolescência, para a gente justamente fazer diagnósticos mais precoces e tratamentos mais precoces. Isso não significa que uma menina de 13 anos vai para a cirurgia, né? Mas eu posso devolver qualidade de vida para essa menina, ela curtir a adolescência. Exato. Né? Poder sair, poder fazer uma caminhada, poder viajar com os amigos, Exatamente. acampar sem ter aquele problema, né, do que vai acontecer no final de semana, porque também era super desregulada minha menstruação, mesmo com anticoncepcional. Sim. Era desregulada. Isso que a sua família era uma família que já aceitava um anticoncepcional como você adolescente, né? Sim. A gente tem que também desmistificar isso, né? Tipo, olha, não é porque eu estou entrando com anticoncepcional que eu estou falando para ter uma vida promíscua, né? Não. E é uma coisa assim, não, o anticoncepcional também é um tratamento, né? Então eu estou tentando devolver qualidade de vida para aquela menina. Né? E ela vai ter relação quando for o momento. Não tem o certo e o errado, a gente não tem que se meter nisso, a gente tem que dar orientação. Né? Mas assim, é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Então, trazer essa adolescente para próximo da gente, né? Para poder falarmos sobre isso, para poder diagnosticarmos mais precocemente. Mas a própria mídia também, né? Porque você vê naquele filme que a mãe descobre que tem um anticoncepcional na bolsa da filha, ela já acha que a filha iniciou, né, a vida sexual. Os partos normais nos filmes, nas novelas, aquela mulher tá descabelada, gritando, chorando, sofrendo. Sim. Eu fui uma que sempre optei, falei, quando eu tiver filho, não quero parto normal, não quero passar por aquilo. Talvez não passasse. Quantas mulheres, né, tem no caminho, né, tem do táxi, tem no Uber, né, o filho, pode ser. Mas assim, parto normal, você já imagina aquela mulher lá sofrendo, desesperada, né? Então, a menina que tem um anticoncepcional na bolsa, pronto. Iniciou. E se por um acaso a mãe encontrou, cara, é até uma oportunidade de conversar. Exato. Né? Tipo, eu acho que aquilo que a gente tenta esconder e quer criar tabus em cima, tornam-se ainda piores, né? Então, eu acho que lógico, a minha filha é pequena ainda, eu vou ter inúmeras dificuldades com a minha filha quando virar adolescente. Ela não vai querer falar um monte de coisa pra mim. Talvez fale pra mãe, talvez nem pra mãe fale. A gente sabe como um adolescente nós fomos também. Mas o quanto mais de liberdade a gente conseguir construir, de confiança, de mostrar que a gente pode falar sobre tudo, é muito importante, né? Ainda mais com esse acesso que elas têm, né, às redes sociais, né, Google, agora ainda mais com a inteligência artificial generativa. Sim. Então, assim, não dá pra você conversar com um chatbot e ele falar, você tem isso. Como você falou, dor de cabeça pode ser desde uma noite mal dormida, uma ressaca, como um tumor cerebral. Exatamente. E eles não estão preparados. Se você colocar no Google, né, no Dr. Google, vai aparecer um monte de coisa, né? Então, assim, eu acho que o importante não ache mesmo que é normal. Qualquer dor que você tenha. E até uma dor que não tem nada a ver, né? Como aquela paciente sua que eu comentei com você, que eu assisti o podcast, que tinha dor no ombro. Sim. Então vai investigar, né? A minha dor na coluna. Você não faz exercício. Mas a melhor coisa para TPM é fazer exercício. Como que eu vou fazer exercício naquela semana se eu tô morrendo de cólica, inchada, nervosa e com diarreia e dor na coluna?
Você não consegue. Não Você consigo. não consegue. E aí acham que você é preguiçosa, que você é fraca. Fica todo um estigma, né? É. Em cima daquela mulher. E se a gente pensar numa mulher que está trabalhando, olha o absenteísmo dessa mulher, né? Então, assim, quanto mais... voltando até aquele podcast com o pessoal do Endo Mulheres, se a gente consegue levar essas informações para empresas, né? Eu tenho algumas pacientes do Google, né? Então, a gente já fez algumas campanhas lá dentro. Porque o Google é enorme, então se a gente consegue mostrar lá dentro o que está acontecendo, porque é muito comum a gente falar sobre dois pontos principais, né, de mulher. Câncer de mama, porque se fala, outubro rosa, e tá certo, tem que se falar. Hoje em dia tem se falado muito sobre HPV e tem que se falar, tá certíssimo. Vacinar também, né? Desde Temos que pequeno. vacinar, tudo. Quanto mais criança e adolescente a gente conseguir vacinar antes da vida sexual, melhor. Mas se não foi, essa vacina está indicada até os 45 anos em bula para mulheres e homens. Então, é importante falar. Tá tudo certo, a gente tem que falar. Mas tem muito mais coisa que a gente pode falar, né? Então, a endometriose é uma delas, né? A depressão, a gente tem que falar, o burnout, tudo o que a gente tem visto também cada vez mais frequente. Mesmo câncer de pele, tem várias coisas que a gente pode explorar e trazer e falar com as empresas e é importante que a gente fale. E acaba até saindo mais barato para a empresa também, né? Exato. Porque a prevenção e diagnóstico mais rápido, a paciente, né, o plano de saúde empresarial, né, não vai custar tanto para a empresa, ela vai ficar menos tempo fora, né, em licença. Então, quanto mais rápido, porque quanto mais demora a fazer a cirurgia, provavelmente pior vai ser, né? Vai avançar. Quantos outros exames foram feitos, né? Quantas idas ao pronto atendimento? Tudo isso tem custo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O quadro agravou, a cirurgia foi mais complexa, usou mais material descartável, que são caros, né? O que é mais caro numa cirurgia a gente chama de OPME, né? Que são os materiais descartáveis. A paciente ficou mais tempo internado, diária de internação, eventualmente foi para uma UTI, tem isso. Então, quando a gente coloca tudo isso no bolo, para o plano de saúde, a gente mostrar que um diagnóstico precoce, uma atuação precoce vale a pena, com certeza vale. Né? O grande X da questão dos planos de saúde, quando a gente fala de plano empresarial, de grandes empresas, menos, mas assim, boa parte das empresas mudam muito de plano empresarial. Sim. Né? Então, hoje eu estou com X, fiz um contrato de 2, 3 anos. Beleza, aí depois de 2, 3 anos, o plano Y está me oferecendo um desconto. E o plano X, ao invés de acompanhar, não, ele aumenta. Então, tem esse tipo de coisa. E como existe essa mudança muito frequente dos planos de saúde, eles acabam não enxergando tanto esse benefício da medicina preventiva. E para paciente também, né? Porque às vezes quando muda de plano de saúde, independente se é empresarial ou individual, ela às vezes não tem a mesma cobertura. Então, todo o histórico de exames dela estava em um laboratório. Quando ela vai para o outro plano de saúde, já tem lá o histórico, por mais que tenha aplicativo e tudo, você não consegue hoje ainda que os aplicativos se conversem. E aí o teu médico não tem teu histórico. Sim. Se você me falar assim, quando você acha que começou? Eu não sei. Mas eu tenho esses episódios desde 9 anos de idade, né? Essas coisas que acontecem. Será que começou aos 9? Você falou que provavelmente há uns 8 anos antes de eu operar. Mas assim, a gente não sabe. Sim. Porque eu não tenho nem histórico. Naquela época também não tinha aplicativo de exame e tudo. Né? Então, é difícil para a paciente, é difícil para o médico diagnosticar né? E também querer encaminhar para um colega que seja especialista. Acho que também tem essa dificuldade de você querer segurar. Foi uma conversa que a gente teve ontem também, né? Tipo, eu falei, a paciente foi operada por uma equipe não especialista. Né? Vou trazer uma outra coisa. Na minha formação como ginecologista, eu aprendi a operar mamas, né? Eu sou mais habilitado para operar um câncer de mama? Não. Eu não mexo com isso mais. Eu até sei operar, mas eu não mexo mais com isso. Então, quando as minhas pacientes, por exemplo, a gente faz um diagnóstico, eu tenho a equipe de masto que me ajuda. Eu vou estar na cirurgia, porque a paciente é minha, até para se sentir mais confiante e tal, tudo, eu vou estar na cirurgia auxiliando a equipe principal. Mas quem vai estar tocando a cirurgia é aquela equipe de mastologia. Exato. Porque eles continuaram naquilo. Então não é nenhum demérito a gente mostrar, olha, não é a minha área, mas eu tenho uma equipe de confiança para te seguir.
Mas ainda você tá falando de ginecologista e masto. Quando você fala de ginecologista para ginecologista, ele fala, eu vou perder aquele Eu tenho paciente, né? inúmeros colegas que eu opero os casos. E que depois a paciente volta ou não, Exato, né? exato. Assim, a gente tem um relacionamento tão bom que esses daí, eles acabam voltando, até porque a doutora X me encaminhou a um caso para eu operar. A doutora X foi transparente desde o diagnóstico para a paciente, falou, olha, você está com uma endometriose. Eu não opero endometriose, mas o Patrick opera para mim. O Patrick é um amigo meu, né, que eu tenho plena confiança, eu vou estar na cirurgia também. A doutora X vem na cirurgia, me auxilia também. Então, não perde o vínculo da paciente. Tá? Eu tenho outros colegas que preferem, Patrick, eu te encaminho e não gosto de entrar na cirurgia, mas eu te encaminho. E tá tudo certo, mas mesmo esses casos também não perdem. Por quê? Porque eu aviso a pessoa no dia da internação, então a pessoa mantém o contato com a paciente durante a internação, tudo. Então dá para se manter o vínculo e não perder o paciente, porque você encaminhou para operar endometriose com uma equipe especializada. Tá? Da mesma maneira, uroginecologia, né? Tipo, perda urinária e tal. A gente está falando de ginecologia para ginecologia. E eu consigo também, eu tenho a equipe que opera para mim, eu gosto de entrar junto, mas a paciente sabe que o cirurgião principal não sou eu. Não sei. Porque é uma equipe que faz aquilo, só aquilo, se especializou naquilo, pô, tem muito mais mão do que eu para fazer aquilo. E você fala equipe, né? Cada vez mais é equipe, não só médica, né? Mas equipe multi também. Exato. Então vai passar por uma terapia. Porque realmente tem casos que a endometriose está tão avançada que provavelmente a mulher não vai poder engravidar. Sim. Né? E aí ela vai ter que passar num psicólogo, num psiquiatra. Vocês se conhecerem, vocês conversarem, isso é muito importante. Com certeza. Eu tenho amigas que falam, eu tenho endometriose, mas eu não quero ter filhos, ou nem tenho endometriose e não quer ter filhos. Tá, mas e se quando eu chegar aos 40 eu quiser ter? Será que com 30, 32 eu devo congelar os meus óvulos? E fica aquela confusão, porque eu não quero e não penso pro futuro. Mas e se eu quiser e já for tarde demais? Exato. Né? Então, todo mundo tem que trabalhar muito em conjunto. E é um papo, Patrick, tô com 32 anos, tô casando e tal, provavelmente eu vou ter meu filho antes dos 35, que é o nosso goal, né, teoricamente. Você quer um filho ou quer mais? Né? Então, é uma conversa que a gente tem que ter também. Sim. Putz, eu pensei em ter 2 filhos, tá bom. Você está casando com 32, 33. Você pode ser que você tenha um filho antes dos 35, perfeito. Mas, normalmente, o intervalo entre o primeiro e o segundo filho é pelo menos uns 2 anos. 2 anos, né? Ou seja, o segundo filho seria com 37. Será que talvez, se você tem esse desejo de ter 2 filhos, será que não seria interessante a gente já congelar antes, para a gente assegurar isso, né? Aumentar a chance de você conseguir? Então, tudo isso é conversa, né? E vai dar informação também, né? Porque aí ela vê a Cláudia Raia que engravidou na idade dela e acha que também... Que foi uma gravidez natural. Super natural, super fácil. Exato. Né? E assim, também se pode mudar. Você pode falar, quero ter um filho só. Às vezes tem pessoas que estão num outro casamento, né? E querem ter... Meu marido, né? Tem uma filha de 27 anos. E nós temos a Marina com 9. Né? Então, assim, completamente diferente o segundo casamento. Mas pode acontecer muito com a mulher. Sim. Ou como nós, né? Em 2021, até é engraçado compartilhar com o pessoal também. Nós decidimos ter o segundo. Eu te liguei, né? No meio da pandemia, falei, quero tirar meu DIU. Vou ter o segundo. Não sei se você lembra disso. Acho que era junho, mais ou menos. Tiramos o DIU. Aí deu 2 meses. Patrick, quero colocar meu DIU. Desisti. Lembra disso? E tá tudo certo. Aí você falou, o que aconteceu? Não sei, eu pensei melhor, é pandemia, eu acho que vai ser muito complicado a minha vida profissional e tudo mais, não quero mais. Então, assim, a gente muda, né? Você tem que, logicamente, ter um planejamento, mas a cabeça muda, né? Exato. É até aquilo que a gente estava falando antes, né? Tipo, às vezes a gente idealiza uma família com 2, com 3 filhos. Aí você tem um filho e é a melhor coisa do mundo, mas muda um monte de coisa na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos horários, na nossa rede de apoio, na necessidade de babá, na escolha da escola, em várias coisas, né? Putz, será que vai ser saudável pra gente a gente ter um segundo filho? Será que não vai impactar tão absurdamente nos nossos horários, na nossa rotina, na carreira, em tudo? Na relação do casal. Exato. Então, às vezes muda, né? Muda. Então, o ser humano é um ser mutante, né? Exato. Então é importante isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E é normal,
né? Exatamente, É normal. exatamente. Mas eu queria explorar aquela questão que a gente falou sobre dor nas costas, né? Porque às vezes as pessoas não fazem essa correlação e eu quero explorar tanto para um lado quanto para o outro, tanto falar sobre nervo como não falar sobre nervo. Conta um pouquinho pra gente da sua questão das dores nas costas e a gente fala um pouco sobre o seu caso em si, mas a gente também tentar esclarecer um pouco esse sintoma que é bem comum, inclusive. Então, eu sempre tive, sempre, né? Por onde eu lembro, eu sempre tive muita dor na lombar. Então, assim, eu tenho um quadril mais largo, então, assim, o pessoal falava, não, é normal, porque você tem bumbumzão, tem que fazer exercício, tem que fortalecer. E cada vez eu sentia mais dor. Fiz acupuntura, fiz físio e não melhorava. E aí tinha aquela questão, então tem que fazer exercício para fortalecer a musculatura. Não conseguia. Eu tinha dores, eu tinha todos esses problemas que eu já falei. E aí, quando você me falou também, né, que você operou e tinha também endometriose no ciático e que eu consigo hoje fazer as coisas, que eu consigo me exercitar, eu consigo abaixar, eu consigo... Eu lembro muitas vezes, né, eu sempre trabalhando de salto alto, quantas e quantas vezes eu não tinha que alongar no banheiro ali do congresso, tirar o salto alto, porque eu tinha muitas dores. Sim, impacta a qualidade de vida completamente. E nada resolvia. E aí depois eu falei, nossa, que bom que era a endometriose. Acho que isso a gente tem que pensar também. Gente, tem um diagnóstico, que bom que você tem esse diagnóstico. Porque você vai tratar. Você sabe o que é, você não é louca. É muito comum a gente ter dois tipos de reações, né, quando você tem um diagnóstico de endometriose. Um é exatamente esse que você teve, que eu acho que é como deve ser encarado, né? Mas é o que eu acho. E não é a verdade absoluta. E tem muitas mulheres que falam, putz, eu tenho endometriose. O que vai ser da minha vida, né? Eu tento mostrar sempre o lado bom. A gente achou um diagnóstico, a gente tem um tratamento para isso. Pode ser uma jornada difícil, pode ser que sim. Mas a gente tem um tratamento. Então eu acho que é importante a gente ver isso, né? Mas é lógico, elas pensam não vão conseguir engravidar, elas pensam que vão ficar com dor o resto da vida e tudo mais. Então a gente tentar desmistificar isso é importantíssimo. Mas falando propriamente do nervo, o diagnóstico da endometriose de nervo, na sua imensa maioria, é um diagnóstico não de imagem, é um diagnóstico clínico. Seja pela clínica da paciente, seja pelo exame físico, a gente tem várias provas que a gente faz para a gente poder ter essa suspeita. Então, quando isso está positivo, a gente já vai com uma pulga atrás da orelha para a cirurgia. Eu preciso investigar essa região e muitas vezes dá certo e a gente vê ou é uma endometriose em cima de um nervo grande como o seu, que era do tronco lombosacral para o ciático, mas às vezes é uma fibrose que está naquela região, às vezes é uma endometriose infiltrando o nervo, que graças a Deus o seu não era, porque aí eu tenho que seccionar um pedaço do nervo. Às vezes é uma malformação vascular por cima do nervo, tudo. Então isso é importantíssimo e esses casos são casos bastante delicados, né? Sim. Então assim, a formação cirúrgica não é só a ginecologia, né? Então você estudar neuropelviologia, você fazer cursos de anatomia, de dissecção em cadáver, tudo para você ficar acostumado não só com a anatomia normal, mas com a anatomia distorcida para endometriose, com as variações anatômicas e tudo isso é importantíssimo e fundamental. E é fundamental também para você ver que não é sempre que você precisa ir até lá. Não é sempre que você precisa expor a paciente ao risco de uma dissecção dos nervos. Então isso é fundamental também. Mas a partir do momento que a gente vê a clínica, ela é compatível, a gente entra lá e vê que a lesão ela se estende até lá, a gente vai dissecando até lá para fazer essa descompressão. Mas tem muitas mulheres que têm dor nas costas e têm endometriose, mas que não tem uma compressão do nervo. Mas por quê, Patrick? Nossa, né? A gente tem uma coisa que chama-se... Sempre que a gente tem uma dor, a gente vai procurar uma posição que a gente não sinta tanto aquela dor. Sim. Então, eu tô com uma dor de barriga, vou ficar curvado aqui, tentando não sentir aquela dor. A gente chama de posição antálgica, né? Uma posição para evitar a dor. A partir do momento que aquela posição antálgica se tornou crônica, o corpo enxerga como normal aquela posição. Então, quando eu falo uma causa de dor crônica, no caso a endometriose, mas eu vou fazer um paralelo. Antes de falar de endometriose, eu falei de uma hérnia de disco, até para falar de lombalgia. Hérnia de disco dá dor crônica. Sim. Antigamente operava-se a torto e direito, né, hérnia de disco. Hoje em dia opera-se muito menos.
Por quê? Porque viu-se que a maior parcela da dor, não, ou pelo menos um percentual muito grande da dor da hérnia de disco, não é da hérnia em si, mas é de contraturas da musculatura ao redor. Seja da musculatura perivertebral, seja glútea, e isso também acontece na endometriose. Então, buscando uma posição antálgica, a gente acaba tendo contraturas de musculaturas que causam levam a dor. à dor. Então, algo que era para compensar uma dor, acaba gerando dor. Você acaba compensando do outro lado. Exatamente, Né? exatamente. Né? Tô de RoboFoot, né? Você tem um exemplo de uma viagem, eu tô de RoboFoot. Às vezes eu posso ficar com uma dor por causa da posição que eu tô andando com o RoboFoot, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, vai muito a nossa equipe multidisciplinar. Então, acionar a fisioterapia para ajudar a desfazer essas contraturas. Eventualmente, os profissionais especialistas em dor para fazer eventual um bloqueio naquele músculo, um botox naquele músculo para ajudar a fazer a desfazer essa contratura de uma maneira mais fácil. Então, é importante a gente ter em mente, tem uma dor lombar e tem endometriose. Eu tenho endometriose no nervo? Não necessariamente. Então, bom, primeiro que eu tenho algumas provas clínicas que a gente vai avaliar, mas mesmo assim, ainda vai depender do intraoperatório e muito possivelmente, na verdade, a maior parte dos casos não tem comprometimento do nervo. Então, bom, a gente tem contraturas que foram geradas como um mecanismo de compensação, mas que acabaram gerando a dor. Assim como a gravidez, né? Você tem endometriose, mas não significa que você não possa engravidar. Exato. E muita gente fala, nossa, mas como você engravidou? Você operou em 2019, como é que você engravidou em 2015? Sim. Né? E, inclusive, logo depois do aborto espontâneo que eu tive, eu engravidei. Né? Então, assim, uma coisa que também não é normal, não é o padrão, vamos dizer assim. Mas como é que você engravidou tão rápido? Como é que você parou anticoncepcional se você tinha... Gente, né? Cada caso é um caso. O da gravidez, eu gosto de trazer números, né? Porque acaba facilitando. A gente tem um trabalho que a gente fez um levantamento dos pacientes do HC, a gente publicou em 2010. Mas é um trabalho bem grande pela casuística, né? Então tinha mais de 1.000 pacientes tabuladas e tal, e a gente mostrando que das nossas pacientes a gente tinha 40% de dificuldade para engravidar. Ou seja, é um percentual alto. Sim. Mas mostra que a maioria, 60%, engravida sem dificuldade. Então é importante a gente trazer esse tipo de coisa. E mesmo para aqueles 40%, tem muita coisa que pode ser feito. Né? Seja cirúrgico, seja estimulação ovariana, fertilização in vitro e tudo mais. Então, não é o fim do mundo. Não. Né? Primeiro, a maior probabilidade é que você engravide espontaneamente sem dificuldades, mas para aquelas que têm dificuldade, que caírem naqueles 40%, tem muita coisa que pode ser feita. Então, é sempre, mais uma vez, é o acolhimento, é saber falar. Né? Você traz a estatística, você traz os números, mas você traz... Gente, tem alternativas, tem várias coisas que podem ser feitas, né? E a sua anamnese também, né? Perguntar, mas o que tem a ver? Se eu tenho dor na coluna ou dor no ombro, Sim. né? Dor de cabeça? O que tem a ver com a minha endometriose? O ponto principal na medicina é a anamnese. Né? Seja a área que for, é a anamnese. Aquilo que a gente aprende no 3º ano da faculdade, nas aulas de propedêutica, é ouvir a paciente. Mas é literalmente saber ouvir. Né? Você chegar, largar tudo e ouvir, olhar para a paciente e ouvir aquilo que ela está falando, prestar atenção no que ela está falando. Né? Segundo ponto mais importante, colocar a mão na paciente, examinar. Exame físico é fundamental para a gente. Né? E só aí que eu vou pedir os exames auxiliares. Né? Então, o meu raciocínio clínico foi construído com anamnese e exame físico. Né? Então, é isso que é o mais importante, a gente não pode esquecer. A gente acaba... Tem principalmente medicina de convênio, né? Aquelas consultas de 10 minutos, 15 minutos. Ou online até, né? Você não tem tempo de construir o vínculo, né? Você não tem o tempo de construir o vínculo. Então, a online, a gente não tem um exame físico. Né? Então, pacientes estrangeiras, nosso primeiro contato é sempre online, né? Mas, assim, é muito legal ouvir os feedbacks depois. Então, tive uma consulta com a França essa semana, que a paciente, ao término, me agradecendo, porque, assim... Só no online, sem examinar ela, sem ter um exame bom, porque o exame dela era ruim. Mesmo assim, a gente conseguiu esclarecer tanta coisa para ela que já foi de grandíssima valia. Então, assim, a conversa, a escuta, né, é muito importante. Né? O acolhimento, trazer essas informações de um modo leve, mas também certeiro, é importantíssimo. Né? Amanda,
A gente já tá aqui mais de 1 hora. Ó. E a gente tava falando, nossa, o que a gente vai falar? Exato. Né? Como que vai ser, né, hoje? O que a gente tem que conversar? E eu queria, assim, pra gente caminhar pro final, literalmente. O que você acha de mais importante que você queira de deixar de recado aqui para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo? Olha, por experiência própria, vá atrás e não escute o que tudo é normal. Vá atrás da sua dor, vá atrás de profissionais, né, que entendam mesmo. Hoje a gente tem internet aí para falar, né, quem são os profissionais mais especializados naquilo. Procure o que pode ser, tenha informação. Então, porque, gente, não é normal. E tantos anos eu escutei que era normal. E tantos anos eu sofri e deixei de aproveitar as coisas e me senti mal, né? E, como eu falo, foi um grande alívio saber que eu tinha endometriose, mas só a hora que me encheu o saco, né? Então, assim, não é normal, não sofra, porque hoje a gente tem muito, muito, muito o que fazer. E quero super te agradecer, que eu falo, né? Existe Amanda antes e depois da endometriose. Realmente, assim, é uma outra vida. É qualidade de vida, é qualidade de sono, sabe, assim, exercício, você fica mais alegre, você tem uma relação prazerosa com o marido. Então, assim, olha quanta coisa que envolve um diagnóstico. Sim, né? Com certeza. Então, não é normal e, gente, vai atrás que você vai descobrir mesmo. Não sofra, você não precisa sofrer hoje, né? Maravilha. Tá? Amanda, brigadão tá aqui, tá? Acho que foi uma conversa super gostosa aqui, leve. A gente não seguiu propriamente uma linha do tempo, né? Não. A gente foi, voltou, mas foi bom porque a gente conseguiu mostrar como que é, como tem que ser. Uma conversa sem uma programação prévia. E brigadão, acho que foi muito gostoso, acho que vai ser de grande valia para quem estiver assistindo, ver a sua experiência com a doença, do como foi e como a vida mudou após, né? Então acho que isso é muito importante. E para quem está assistindo a gente, obrigado por estar nos acompanhando. Não se esqueçam, sentir dor não é normal, tá? A gente tem tratamento, a gente pode cuidar disso. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns por esse projeto que é tão importante para as mulheres. E para os homens também, Com para os certeza. maridos também entenderem, né? Obrigada mesmo. Obrigadão, Amanda.